Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mergulhamos no capítulo 26 de Gênesis para acompanhar Isaque, o filho da promessa, em um momento de profunda crise. Uma fome severa atinge a terra, e o cenário é de escassez e incerteza. Diante do deserto que se alastra, a primeira reação seria fugir, buscar um lugar mais próspero. Mas Deus o instrui a fazer o oposto. Permanecer exatamente onde está. É aqui, no meio da dificuldade, que um novo milagre se manifesta. Esta é a história de um homem que descobriu que a bênção não está ligada ao lugar, mas sim à presença de Deus. Gênesis 26 nos mostra a jornada do Deus de Isaque e como a promessa pode florescer mesmo em tempos de seca. A Bíblia nos diz: "E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. E foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar." A história parece se repetir, não é mesmo? Onde Abraão, seu pai, enfrentou escassez e medo, Isaque agora encara os mesmos desafios. É como se a vida testasse cada geração com as mesmas provações. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que se revelou a Abraão, agora se revela ao filho. O Senhor lhe diz: "Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei." Aqui está uma lição poderosa para nós. A fé amadurecida aprende que nem toda saída é um caminho de Deus. Muitas vezes, quando a seca chega em nossas vidas, seja financeira, emocional ou espiritual, nosso primeiro instinto é correr, procurar um Egito que pareça mais seguro. Mas o homem e a mulher de fé são chamados a permanecer e a florescer exatamente no lugar da promessa, confiando que Deus pode fazer o impossível acontecer onde Ele nos plantou. E então, o Senhor aparece a Isaque e reafirma a aliança grandiosa que havia feito com Abraão. Ele diz: "Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei à tua descendência todas estas terras." Era a confirmação de que a bênção de Deus não é apenas uma herança de sangue, passada de pai para filho, mas uma aliança renovada pela fé de cada geração. Isso nos ensina algo fundamental. Deus renova suas promessas para cada geração que o busca. O que começou com Abraão não se tornou uma história antiga. Pelo contrário, continuou vivo e pulsante em Isaque, e mais tarde passaria para Jacó. Deus não apenas herda promessas, Ele renova alianças com aqueles que se aproximam dele com um coração sincero. A mesma fidelidade que Ele mostrou aos nossos pais, Ele está pronto para mostrar a nós hoje. Mas mesmo com a promessa de Deus ecoando em seus ouvidos, a natureza humana de Isaque se manifesta. Vivendo em Gerar, os homens do lugar começaram a perguntar sobre Rebeca, sua esposa, por causa de sua beleza. E o medo, o mesmo medo que uma vez dominou seu pai, Abraão, tomou conta dele. Temendo por sua vida, Isaque mente e diz: "É minha irmã." A mesma fraqueza, a mesma falha se repetindo na geração seguinte. É impressionante como certos padrões podem nos perseguir. Mas aqui vemos a beleza da graça de Deus. O mesmo Deus que protegeu Sara, no tempo de Abraão, agora guarda Rebeca. Abimeleque, o rei, acidentalmente vê Isaque acariciando Rebeca e percebe a verdade. Ele o confronta dizendo: "Pouco faltou para um de nós ter estado com tua mulher, e tu nos haverias feito culpados." A misericórdia de Deus cobre até os nossos erros repetidos. Ele não nos abandona por causa de nossas falhas antigas. Pelo contrário, Ele usa essas situações para nos ensinar, nos corrigir e nos mostrar que sua proteção vai além de nossa perfeição. E agora, o capítulo nos leva a um dos momentos mais espetaculares da vida de Isaque. Ele obedece a Deus, permanece na terra seca, e o texto diz: "E semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, e abençoou-o o Senhor." Pense nisso. Enquanto todos ao redor estavam perdendo suas colheitas e enfrentando a fome, Isaque prosperava milagrosamente.
Sua fé e obediência transformaram o deserto em um campo fértil. Porém, a bênção de Deus muitas vezes atrai a inveja dos homens. Os filisteus, vendo sua prosperidade, começaram a entulhar com terra os poços que seu pai, Abraão, havia cavado. A fonte de vida estava sendo bloqueada pela hostilidade. A situação ficou tão tensa que Abimeleque pediu a Isaque que se retirasse, dizendo: "Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso és do que nós." Isaque parte, mas não desiste. Ele continua cavando poços, um após o outro. E para cada poço que o inimigo fecha, Isaque persevera e abre um novo. Isso nos ensina que quando Deus está conosco, não há cisterna seca que possa nos deter. Enquanto alguns se levantam para tapar nossas fontes, Deus nos capacita a cavar de novo e de novo. A perseverança se torna a assinatura daqueles que são abençoados por Ele. Depois de muita oposição e contenda, Isaque finalmente abre um poço sem que ninguém o questione. Ele o chama de Reobote, e ele declara: "Agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos nesta terra." Reobote significa largueza, amplitude, espaço aberto. Que nome poderoso! Ele simboliza o momento em que, depois da luta, da insistência e da perseverança, Deus finalmente nos dá um lugar de paz e expansão. A jornada de Isaque nos mostra que, após a provação, vem o espaço para crescer. Depois da contenda, vem a paz. Deus sempre recompensa aqueles que não desistem no meio do caminho. Se você está enfrentando oposição hoje, continue cavando, continue confiando. Existe um Reobote, um lugar de largueza, preparado por Deus para cada servo fiel que persevera. Estando em Reobote, Isaque sobe para um lugar chamado Berseba. E ali o Senhor lhe aparece novamente naquela mesma noite com uma palavra de encorajamento. "Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque eu sou contigo." Em resposta a essa visitação divina, Isaque edifica um altar, um ato de adoração e gratidão. Ele firma sua tenda e ordena a construção de um novo poço. Logo depois, algo extraordinário acontece. Abimeleque, o mesmo rei que o expulsou, vem até ele para fazer as pazes, e ele reconhece: "Vimos claramente que o Senhor é contigo." Eles fazem um tratado de paz. Isso nos revela uma verdade teológica profunda. O nosso testemunho de vida fala mais alto do que qualquer discurso. Quando permanecemos fiéis em meio à luta, quando continuamos a adorar e a prosperar pela mão de Deus, até mesmo aqueles que nos viam como inimigos acabam reconhecendo que Deus habita em nós. A história de Gênesis 26 é uma poderosa lição sobre a fidelidade de Deus. Ela nos ensina que as promessas do Senhor não se apagam com o tempo. Elas se renovam a cada estação da nossa fé. A seca, a dificuldade, a escassez não são sinais da ausência de Deus, mas sim o cenário perfeito para a sua revelação. Isaque aprendeu que o mesmo Deus que falou no passado continua agindo no presente. Quando obedecemos, mesmo que não faça sentido, mesmo em meio à aridez, nós colhemos o impossível. A promessa de Deus pode e vai florescer até no deserto, desde que seja regada com obediência e perseverança. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda por Gênesis 26. Que a paz de Deus esteja com você. Até a próxima.